Graça e paz a todos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre as tempestades solares e as consequências, que isso vai trazer em relação ao mundo em que vivemos hoje. Porque onde a gente vive hoje é um mundo muito tecnológico, onde tudo depende da internet, da tecnologia, e com o avanço da inversão magnética, isso vai gerar muitas consequências. Então tem eventos que a gente nem imagina que podem acontecer e isso vai afetar diretamente nossa vida, Claro que isso não é motivo de pânico, porque nós sempre temos que estar com o Criador. E como ele disse, não foi dado espírito de covardia. Então quem está com ele não tem que temer a nada. Até porque quando vier essa situação, essas consequências vão chegar para todo mundo. Então não tem por que ter medo, ter ansiedade por causa disso. É apenas a informação para você ficar ciente do que está por vir. E claro, para que você também venha a buscar arrependimento. Então, uma das coisas que estão acontecendo ultimamente são as tempestades solares. Então eu vou explicar aqui o que são elas, claro que trazendo para o nosso entendimento, porque aqui é falado de uma forma, mas nós vamos traduzir para o que nós sabemos do modelo. Então vamos lá. Uma tempestade solar é um fenômeno no clima espacial em que explosões ou ejeções no Sol lançam partículas carregadas, plasma e campos magnéticos em direção ao espaço, possivelmente atingindo a Terra. Existem basicamente dois mecanismos comuns: erupções solares, explosões na atmosfera solar que liberam radiação intensa e partículas energéticas, e ejeções de massa coronal, vastas bolhas de plasma e campos magnéticos que se desprendem do Sol e vão pelo espaço. Se atingirem a Terra, causam distúrbios no campo magnético terrestre. Aqui a gente sabe que quem cria o campo magnético é o Sol central, e é ele também quem cria o próprio Sol que nós vemos durante o dia. O Sol é o ponto focal no domo, no domo elétrico. Então, nesse modelo que nós acreditamos, não é o Sol em si que está tendo essas alterações, essas anomalias. É o próprio campo magnético da Terra, que é o Sol central. E é ele quem lança o ponto focal no firmamento, que é o Sol que nós vemos durante o dia. Ou seja, a questão aqui não é se caso esses distúrbios atingirem a Terra, porque eles estão vindo da própria Terra. A questão é quando vai ser suficientemente forte para que ele cause danos consideráveis. A questão é quando o Criador quiser que essas descargas de plasma, digamos assim, interfiram o suficiente para que tenha consequências em relação à tecnologia, a redes elétricas e tudo mais. Porque tudo aqui é criado pelo campo magnético. Então, no processo da inversão magnética, você vai ver anomalias, seria o que chamam de falha na Matrix, É aquele famoso ditado, falha na Matrix. Então, muitas coisas passam a acontecer por conta do decaimento do campo e também de eventos anômalos que não acontecem normalmente. Quando partículas solares energéticas entram no ambiente terrestre, causam o que chamamos de tempestade geomagnética, uma perturbação no campo magnético da Terra. Se você prestar atenção, quando você começa a entender o modelo, você pode ler as informações que são passadas e interpretar elas se baseando no modelo que a gente acredita. Então, quando eles falam aqui que essas tempestades solares causam uma perturbação no campo magnético da Terra, não é que elas causam, mas é que elas estão vindo exatamente da própria Terra, do próprio campo magnético, ou seja, do Sol central. Então, não é a questão de probabilidade dessas tempestades atingirem a Terra, mas sim uma questão de tempo até que isso venha a acontecer de forma considerável, de forma que venha realmente a afetar a humanidade, Continuando. A Terra possui um campo magnético e uma atmosfera que nos protegem da maioria dos efeitos diretos dessas partículas solares. Mesmo assim, se a tempestade for suficientemente intensa, pode quebrar parcialmente esse escudo magnético localmente, permitindo que as partículas penetrem e causem efeitos nos sistemas tecnológicos. E aqui você já sabe, porque se tudo aqui funciona através do eletromagnetismo, se houver um distúrbio no campo eletromagnético, automaticamente tudo que depende dele vai ter alguma alteração, vai ter alguma falha. E aí no mundo em que tudo depende da eletricidade, se a eletricidade faltar, as consequências a gente nem consegue imaginar, para falar a verdade. Porque uma coisa influencia na outra. Então, bem dizer, as consequências dessas anomalias, elas são como efeito dominó. Uma coisa vai afetando a outra, entendeu? Então, vamos continuar aqui. Consequências de tempestades solares geomagnéticas. Impacto na sociedade moderna. Se uma tempestade solar de grande escala ocorresse hoje, poderíamos sentir apagões elétricos prolongados,
falta de luz, aquecimento, água bombeada, hospitais sem energia, dependendo de geradores, impacto direto no cotidiano e na sobrevivência, colapsos de comunicações, internet instável ou fora do ar, queda em sistemas bancários, transações financeiras e cartões, dificuldade de comunicação entre cidades e países, transporte e logística afetados. GPS inoperante atrapalharia transporte aéreo, marítimo e terrestre. Cadeias de suprimento, comida, combustível, medicamentos poderiam atrasar ou parar. Mercado financeiro e economia global. Um apagão tecnológico global teria efeitos imediatos na economia, bolsas travadas, bancos inacessíveis, comércio paralisado, perdas bilionárias em questão de horas ou dias. Risco social e psicológico. Pânico, desinformação, aumento da criminalidade em locais sem energia ou comunicação. Dependência total da tecnologia deixa a sociedade vulnerável. Um apagão digital seria mais caótico do que os antigos apagões. Você precisa imaginar um cenário geral, porque o mundo que a gente vive hoje é um mundo em que tudo é na velocidade extrema. Por conta da internet, do avanço tecnológico, tudo acontece muito rápido. Então, se você tem um apagão geral, mundial, você põe o mundo nas trevas, você põe o mundo em literais trevas. Não no sentido de escuridão só, mas no sentido de tudo. Alimentação, saúde, economia, tudo entra em colapso. Você tem que imaginar, você tem que pensar. Hoje, você consegue ficar sem um celular hoje na mão? Então as pessoas não conseguem se afastar dele. A tecnologia, pode-se dizer que ela faz parte de nós hoje em dia. Você não vive mais sem isso. Então, se você for analisar mesmo, realmente, talvez isso seja algo até bom, porque as pessoas vão começar a se reconectar com o que é verdadeiro, porque todo mundo hoje vive num mundo muito virtual. Ninguém conversa mais, entendeu? As pessoas vivem em uma realidade. O mundo em que nós vivemos já é uma simulação. E o celular, a internet, é uma simulação dentro de um mundo que já é uma simulação. Então é como se fosse outra prisão. Então, se esse mundo virtual colapsa, as pessoas passam a realmente enxergar o mundo verdadeiro, né? A viver mais o mundo real. E, consequentemente, vão buscar mais ao Criador. Então, vamos ler aqui agora as consequências dentro de 24 horas se houvesse um apagão digital. Hora zero. Durante a madrugada, o campo magnético da Terra é atingido por uma ejeção de massa coronal extremamente forte. Satélites meteorológicos detectam a tempestade, mas a intensidade é maior do que o esperado. Auroras aparecem em céus de todo o mundo, até em regiões tropicais, como Brasil e África. A população se encanta, mas não sabe o que está por vir. Hora 3. O silêncio digital. Satélites começam a falhar, alguns perdem órbita, outros param de responder. O GPS fica inconsistente, motoristas recebem rotas erradas, aviões relatam falhas de localização, telefones perdem sinal intermitente, conexões de internet via satélite caem. Imagina a consequência disso em relação aos aviões, né? É tanto que tem um filme na Netflix, se eu não me engano é O Dia Depois de Amanhã, que mostra aviões caindo. Por quê? Por causa da inversão magnética, a alteração no campo magnético. Então isso tem consequências realmente sérias. Hora 6. O apagão. Redes elétricas em várias partes do mundo sofrem picos de tensão. Em países como Canadá, Estados Unidos e partes da Europa, milhões de pessoas ficam sem energia elétrica. Elevadores param, semáforos apagam, hospitais passam a depender de geradores de emergência. Imagina o caos em hospitais por conta disso. Imagina quantas pessoas não vão realmente perder a vida por causa de um apagão de poucas horas. Então realmente nós nem imaginamos o que pode acontecer. Hora 12. O colapso nas comunicações. A internet global entra em colapso parcial. Cabos submarinos começam a falhar nos repetidores, derrubando conexões entre continentes. Serviços online, bancos, e-mails, aplicativos de mensagens ficam fora do ar. Jornalistas falam em apocalipse digital. Hora 18. O caos social. Pessoas correm para sacar dinheiro, mas sistemas bancários não funcionam. Supermercados ficam lotados, mas máquinas de cartão e caixas registradoras não funcionam. Sem internet e energia, muitos não conseguem sequer abastecer os carros, já que bombas de combustível dependem de eletricidade. Hora 24. Uma nova realidade. Aviões ficam em solo, navegação é incerta demais. Hospitais sofrem com falta de insumos e medicamentos que não chegam por causa do colapso logístico.
A sensação geral é de medo e insegurança. Sem internet, sem luz, sem comunicação confiável, a sociedade moderna percebe a sua dependência absoluta da tecnologia. Essa aqui não é nem a questão. E sem Deus, né? Essa é a questão. Porque o mundo futuro que está vindo aí, porque talvez essa tempestade não aconteça agora, essas coisas não aconteçam agora. Então, o mundo futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, é um mundo em que as pessoas vão estar ainda mais afastadas de Deus, por conta da IA e de tudo mais. Então, essas pessoas, além de não ter esse suprimento tecnológico, também não conhecerão a Deus. E esse é o pior cenário. Reflexão final. Um evento assim não significaria o fim da humanidade, mas sim um reinício doloroso da civilização digital. Estaríamos diante de semanas ou meses de reconstrução, ou anos, né? Com bilhões em perdas econômicas e um trauma social profundo. Essa narrativa conecta-se às imagens bíblicas de o sol queimando a humanidade, não só literalmente queimando pessoas, mas atingindo o coração da nossa sociedade tecnológica. E isso aqui é a mais pura verdade, atingir o coração. Porque se você analisar, primeiramente isso aqui vai começar com consequências simples, né? Digamos assim, consequências básicas. Mas se prolongar por mais tempo, isso vai afetar o psicológico das pessoas, porque não estão preparadas. Porque a maioria das pessoas que estão na Matrix estão vivendo em um mundo que não existe na verdade. Sabe, não enxergam o que está por vir. Vivem em um mundo de ilusões. Então, quando essas coisas passarem a acontecer, as pessoas vão ficar sem norte. Por quê? Porque não ouviram a palavra, não se prepararam espiritualmente porque estava por vir. E a preparação espiritual, ela deve ser como? Ela deve ser todos os dias. Não só por causa disso que está por vir, mas sim porque o fim dos nossos dias pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Então, para a pessoa que perdeu a vida, o fim do mundo para ela já chegou. Então, por isso nós temos que estar preparados espiritualmente todos os dias. É por isso que se você não confessou o Messias como seu Salvador, você precisa reconhecer que Ele é o caminho, Ele é a porta. Porque a palavra está sendo passada, só que depende de você quebrar seu coração. Depende de você vir ao arrependimento. Essa é uma decisão sua. Então, o futuro do mundo é algo incerto. E, ao mesmo tempo, é algo que está escrito também. Se você ler Apocalipse, você vai ver o que está para acontecer, não é? Não dá para dizer que leu e ficou enganado. Por mais que não tenha a compreensão total da ordem do que vai acontecer ali, mas você está vendo que o que está escrito ali realmente vai acontecer. E já está acontecendo, porque essa era em que vivemos agora é a era do fim dos tempos. E não é para ter medo, não é para temer o que está por vir, mas sim ficar feliz, porque é o Criador vindo buscar os escolhidos, vindo buscar os salvos. Então essa é a mensagem, sabe? Se arrependa, reconheça que Jesus Cristo é o caminho, reconheça o sacrifício no madeiro, para que você venha alcançar a salvação. Esse foi o vídeo e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.